Vamos seguindo aqui então com relações estequiométricas. Pessoal, as relações estequiométricas, eu gosto de entender elas como uma conversão de unidades, tá? Então, coloca aí, você vai estar na relação estequiométrica, você vai estar aqui, ó, transformando unidades, tá? Então, basicamente, eu estou trabalhando com quatro unidades diferentes. Ó, primeira unidade, que é a mais simples e a que você sempre vai ter que calcular. Massa molar. A massa molar em gramas ou a massa do elemento em gramas por mol, né? Então, você pode estar trabalhando aqui ou em gramas por mol ou apenas em gramas quando você tiver só a quantidade do elemento. Então, você pode pegar a massa molar que está em gramas e transformar essa massa molar, por exemplo, em um mol. Então eu vou dizer que a massa molar de um determinado elemento ela vai ter sempre um mol de elemento. Um mol de elemento sempre vai ter 6,022 vezes 10 a 23 número de moléculas. Isso aqui é a constante de Avogadro, ou também nós chamamos isso aqui de moléculas, número de moléculas, tá, pessoal? Número de moléculas. Esse número de moléculas está diretamente ligado também a 22,4 litros. Ou, aí você fica ligado, porque quando a questão te der uma pergunta desse tipo, ela vai te dizer se é ou 22,4 ou 22,7. Cada banca usa um volume molar, porque aqui é um volume aproximado, tá? Então pode ser um dos dois. Então fica ligado que a própria banca ela coloca como dado o que é que ela quer que tu use. Se ela não colocar nada, usa 22,4, mas normalmente a banca coloca, tá? Então, pessoal, basicamente isso aqui é uma fórmula, tá? Isso aqui que vocês estão vendo na relação estequiométrica é uma fórmula onde essa fórmula você pode transformar para qualquer unidade. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com, bom, vamos colocar aqui o ácido sulfúrico, H2SO4. A gente já calculou a massa molar em outros vídeos. A massa molar do ácido sulfúrico equivale a 98 gramas por mol. Então a gente pode dizer que 98 gramas por mol está para 1 mol, que está para 6 vezes 10 a 23 moléculas, que está para o volume, só mudei a ordem, tá? Que está para 22,4 litros. Então essa é a relação estequiométrica para o ácido sulfúrico. Deixa eu ver outro aqui. O sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Também já calculamos a massa molar dele. A massa molar do sulfato de alumínio, ela é 342 gramas por mol. Está para 1 mol. Porque cada substância é específica, né? Então cada substância tem a sua relação estequiométrica, tá? Ó, vocês perceberam que da primeira para a segunda só mudou a massa molar? Porque realmente isso aqui é uma fórmula. E de fato só muda a massa molar, porque a massa molar é uma propriedade específica de cada elemento. Tá bom? Aí veja, eu vi essa questão no vestibular, eu achei essa questão massa. A questão fala assim, foi uma questão de verdadeiro ou falso do vestibular SSA de Pernambuco. Fala assim, ó. É correto afirmar que uma molécula de água tem, na verdade, né? Tem 18 gramas, é porque eu fiz uma adaptação. É correto afirmar que uma molécula de água tem 18 gramas? Sim ou não? Aí muita gente fala, professor, claro, porque a água, ela é H2O. Então, se a água é H2O, e eu calculo a massa molar, eu tenho dois hidrogênios mais um oxigênio, então 2 mais 16 é igual a 18 gramas. Então, é claro, uma molécula de água tem 18 gramas. Só que, gente, presta atenção nisso aqui. Quando ele fala uma molécula, é uma molécula de uma relação estequiométrica. Então, eu preciso determinar. Então, vamos ver aqui. Ó, presta atenção. Vê. 18 gramas de água tem um mol. Que tem 22,4 litros do volume molar, que tem 6 vezes 10 a 23. Eu vou usar o 6 para ficar um número exato, tá?
Só que também o vestibular, quando tu for fazer, ele fala adote o número de moléculas como 6 vezes 10 a 23, ou ele coloca o número exato, tá? Pronto. Essa é a relação estequiométrica da água. Correto, pessoal? Aí, ó, o que é que eu vou fazer para trabalhar, para resolver questão de relação estequiométrica? Eu vou usar os 3 passos mais uma vez. Primeiro passo, determinar a massa molar, montar a regra de 3 e resolver. Vou escrever aqui. Primeiro passo, ó, MM, massa molar. Só que a massa molar a gente já fez, já calculou que é 18. Segundo passo, regra de 3. Vou colocar o 3 assim, ó, regra de 3. E o terceiro passo, resolver, pessoal. Pega esse passo a passo aí, que vai ficar muito fácil tu fazer qualquer questão de relação estequiométrica. Veja, a massa molar eu já resolvi. Quando eu vou para a questão, eu percebo, para poder montar a regra de 3, né? Eu percebo que a questão está relacionando molécula, deixa eu ajeitar esse C. A questão está relacionando molécula e gramas. Ok? Então eu tenho molécula e gramas. Então o que é que eu vou fazer? Veja, na relação estequiométrica, que é o valor experimental, a gente viu que 18 gramas tem 6 vezes 10 a 23. Então, pessoal, eu já respondi a pergunta. Porque ele diz aqui, ó, é correto afirmar que uma molécula tem 18 gramas. Por aqui eu já respondi, porque a gente está vendo que 18 gramas eu tenho em 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, essa afirmativa, ela já é F e falsa. Mas veja, uma molécula, eu tenho quantos gramas? Essa é a pergunta. Aí eu vou fazer meio pelos extremos. E quando eu fizer meio pelos extremos, a gente vai encontrar esse valor exatamente da quantidade de gramas que tem nessa molécula. No caso, 1 vezes 18, né? É o próprio 18. Então, eu vou fazer aqui, ó, meio pelos extremos. 1 vezes 18 é o próprio... Vou fazer lá de cá. Vou fazer aqui, ó. 1 vezes 18 é o próprio 18, correto? Isso aqui é igual, ó, 6 vezes 10 a 23, x é o próprio 6 vezes 10 a 23x. Pessoal, não precisa ter medo de trabalhar com notação científica, ela vai acompanhando ali o valor, tá? Só no final que a gente vai fazer uma operaçãozinha, eu vou mostrar para vocês. Então vai ficar assim, ó, x é igual a 18 dividido por 6 vezes 10 a 23. Aí eu faço normal, ó. 18 dividido por 6 dá 3. Só que, pessoal, ó, deixa eu te mostrar aqui rapidinho. Essa operação é o seguinte, veja. Divisão de notação científica, tá? Vamos dizer que eu tenho 10 à quinta dividido por 10 à terceira. A gente repete a base e subtrai o expoente, o de cima menos o de baixo, tá? Então aqui vai ficar 5 menos 3, aqui vai ficar 2, então vai ficar 10 ao quadrado. Então esse aqui é um exemplo, tá? A mesma coisa eu vou fazer ali, ó. A mesma coisa eu vou fazer aqui. 18, tá? Ó, só para vocês lembrarem uma propriedade. 10 elevado a 0 é igual a 1. 10 elevado a 0. Então, se eu colocar aqui ao lado... Eu tô primeiro mostrando a propriedade matemática, depois eu vou dizer o que é que vocês fazem direto, tá? Se eu colocar ao lado do 18, 18 vezes 10 elevado a 0, eu não estou alterando em nada aqui o meu valor. Porque, veja, 10 elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes 18 é o próprio 18, então não alterei nada. Só que eu preciso fazer isso para poder fazer o seguinte, ó. A notação científica vai ser vezes 10. Aí eu tenho 0 menos 23. Então a minha resposta vai ser, final, 3 vezes 10 a menos 23. Ó, essa é a explicação matemática correta. Mas você podia simplesmente pegar o valor de baixo e subir negativo. Rapidinho assim, tá? Então, gente, ó, para terminar a nossa questão, a gente entendeu que em
uma molécula de água, eu tenho 3 vezes 10 a menos 23 gramas. É 0,00000000003, tá? Então, questão falsa. Gente, só para a gente entender bem, memorizar bem esse conceito, eu vou fazer o seguinte com vocês. Vamos responder aqui algumas questões para a gente entender bem o conceito. Vamos lá. Ó, lembrando, aplique esses 3 passos, tá? Então vamos lá. Primeira questão. A primeira questão ela é uma questão de estequiometria, só que dentro de uma reação química. Basicamente, o que nós vamos fazer é o balanceamento, tá? Então, ó, aqui eu tenho a amônia. Vamos direto aqui para resolver nossa questão. Aqui eu tenho, ó, a amônia, ela está sendo formada. Eu tenho hidrogênio e eu tenho nitrogênio. Essa aqui é uma questão fácil, tá, pessoal? Vamos lá. Balanceamento de equação, também é de estequiometria. Ó, eu vou começar na regra que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Tem uma regrinha chamada de macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio, oxigênio. Nessa ordem a gente começa. Como aqui não tem metal, né? No caso, não tem metal, eu vou para o ametal. Quem é o ametal é o nitrogênio. Então veja, se eu tenho 2 nitrogênios aqui no meu reagente, eu preciso ter 2 nitrogênios aqui no meu produto, já que aqui eu só tenho 1. Então, qual é o número que multiplicado... Aqui, ó, aqui eu só tenho 1. Qual é o número que multiplicado por 1 dá 2? É o próprio 2. Então, no lugar do Z, eu vou colocar aqui, ó, o 2. Vou colocar por cima aqui, só para a gente poder visualizar, tá? Então, se o nitrogênio é igual a 2, só que veja, quando eu botei esse 2 aqui, além de modificar o nitrogênio, ele também modificou o hidrogênio. Porque 2 vezes 3 é igual a 6. E qual é o número que multiplicado por 2 aqui vai dar 6? É o 3. Então eu tenho agora, ó, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 6 hidrogênios no produto. 2 nitrogênios. 2 nitrogênios no produto. Então, como eu não preciso mexer no N, eu vou dizer que o N é 1. Então, os coeficientes estequiométricos da minha reação ficou x é igual a 1, y é igual a 3, z é igual a 2. Como ele está pedindo aqui, respectivamente, 1, 3 e 2, resposta à letra B. Tá? Uma questão de estequiometria bem simples, mas é interessante a gente entender essa questão da estequiometria da reação, tá bom? E a nossa próxima questão, nossa última questão, eu tenho aqui, ó, em 100 gramas de alumínio, quantos átomos deste elemento estão presentes? Então, pessoal, vamos lá. Vamos lembrar aqui. Passo 1, massa molar. Passo 2, regra de 3. Regra de 3. E passo 3, para a gente fechar, a gente vai resolver a regra de 3, tá bom? Então, veja. Primeiro de tudo, vamos determinar a massa molar. Na verdade, como ele está falando do alumínio, ele não tá, o alumínio ele existe na forma metálica apenas Al. Então aqui a gente, né, não vai precisar determinar a massa molar, já que a questão já deu para a gente a massa molar dele. Então o que é que eu vou fazer? Vamos criar aqui a relação estequiométrica. Por que eu vou criar a relação estequiométrica? Porque ele está perguntando em 100 gramas, quantos átomos, número de moléculas eu tenho? Tá? Então eu estou fazendo aqui uma questão de conversão de unidades. Então a relação estequiométrica será 27 gramas por mol de alumínio está ligado diretamente proporcional a um mol de composto, que está diretamente proporcional a 10 a 23 moléculas. Deixa eu colocar embaixo para caber ali o volume. Moléculas, diretamente proporcional a 22,4 litros de volume molar. Como a gente viu ali da questão, a questão ela está relacionando gramas com moléculas. Então eu vou passar aqui para baixo, ó. Se 27 gramas por mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 6 vezes 10 a 23, perceba que eu estou... Na verdade, a questão aqui, pessoal, a questão não me deu 6 vezes 10 a 23. Eu estou vendo aqui nos dados, ó, que ele está mandando eu usar tudo. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, vamos usar tudo. Então, ele pergunta em 100 gramas de alumínio. Olha a pergunta. Em 100 gramas de alumínio, quantos átomos eu vou ter?
Então, pessoal, regra de 3, ó, multiplicar por 100, nesse caso é a mesma coisa que andar duas casas decimais, né? E 27 vezes x é 27 vezes x é igual 602 vezes 10 a 23. Ok? Então, x vai ser 602 vezes 10 a 23 dividido por 27. Nesse caso, pessoal, é diferente do exemplo anterior que nós fizemos. Nesse caso aqui, a notação científica, ela está no numerador, ela está na parte de cima. Se ela está na parte de cima, eu não preciso mexer no sinal. Eu só precisaria mexer no sinal se ela estivesse na parte de baixo, tá? Então vamos lá. 602 dividido por 27 vai dar 22,2 vezes 10 a 23. Vamos ver se eu tenho lá no gabarito. Deixa eu ver aqui. Não tenho, não tenho. Por que eu não tenho? Porque a resposta está aqui, ó. O que a questão fez para dificultar? Toda vez que você voltar uma casa decimal, você anda para lá uma casa decimal. Se a gente pensar no sentido das setas, essa seta do lado de cá, sentido numérico positivo, né? Se aqui eu tiver 0, do lado de cá é mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E essa seta para o lado de cá está no sentido negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Então aqui eu voltei no sentido negativo, aqui eu vou passar no sentido positivo, mais 1. Então, ó, depois você vai lá e assiste essa aula só sobre notação científica, para você entender melhor esse conceito que eu falei aqui, tá? Então, 23 mais 1, 24. É sempre, eu chamo de regra dos inversos. Que você faz em um, você faz o contrário no outro, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula sobre relações estequiométricas. Agora é só aplicar nas questões, tá bom? Beijo e até a próxima aula.